E porque perdem essa esperança, se entregam à perversidade em nome dele. E ele passa a ser o negócio, a commodity da manipulação e da opressão, da venda, da barganha, em relação a esse indivíduo que tinha mais consciência e que perdeu a consciência pela perda da esperança e do amor e se entregou à perversidade religiosa, usando o nome do Senhor e maltratando, controlando e dominando o próximo. As virgens dormem, pedem o fogo. E você? Jesus diz que tem um outro tipo. Ele diz que nesse interregno haverá aqueles que agirão de outro modo. Por exemplo, será como um homem, esse tempo, esse intervalo. Um homem que se ausentou do país. Jesus tratou esse intervalo usando a palavra ausência. A ausência de Deus, a ausência do Cristo, nas visibilizações históricas. É um tempo de vácuo, de poder constatável, de poder palpável, de poder apresentável. Então, nesse vácuo de poder entra tudo. Entra o religioso perverso, dominador, abusador. Entra aquele que perde a esperança e dorme em desalento. Entram outros nessa ausência. Mas o que Jesus diz é que durante essa ausência, ele chama os seus servos, que é equivalente a eu vos darei poder e sereis minhas testemunhas pelo mundo inteiro. Ele lhes confia seus bens, ele dá dons, ele dá talentos, ele traz capacitações, ele unge, ele ilumina, ele dá sabedoria, ele acende o fogo da motivação. Ele oferece a bênção de servir o próximo, amando a ele, ao invés de oprimir ao próximo usando o nome dele. Ele confia. Cristo confiou em mim. Cristo confiou em ti. Cristo confiou aos discípulos os seus bens, os seus tesouros. Por isso é que Paulo diz: nós somos dispenseiros da graça de Deus. A gente abre a dispensa e serve o mundo. Nós nos tornamos dispenseiros. Ele nos confiou significados, compreensões, discernimentos, percepções e poder para intervir, para despertar, para ressuscitar, para ativar aqueles que estão mortos para a vida. Confiou seus bens. Isso está dito em tantos lugares. Paulo diz: o importante é que quando ele venha eu seja encontrado como um bom dispenseiro da graça de Deus. Ele recebe corroborações variadas do mesmo espírito, do mesmo significado o tempo todo. Isso se repete. Vejam que vocês não sejam apanhados dormindo, ele diz aos Tessalonicenses. Acordem, nós somos do dia, nós não somos da noite. Nós somos daqueles que usam a vida, usam o tempo em favor do bem, ao invés de ficar esperando a morte chegar. Ele confiou os seus bens. E ele mesmo diz que todo escriba, todo mestre do reino de Deus, versado no reino de Deus, que conhece as coisas e as realidades do reino de Deus, todo doutor do mundo espiritual, todo aquele que mergulhou nesse conhecimento profundo, é como um pai de família que tem um depósito, que tem um baú e que o abre todo dia e tira dele coisas novas
e também tira dele coisas velhas, que são reensinadas no seu uso, no seu funcionamento, na sua utilidade. São imagens que Jesus usa para designar o que pode acontecer nesse intervalo, que é exatamente o dia de hoje. O dia que eu estou vivendo hoje é o dia da ausência, é o dia do risco do sono, é o dia da tentação para eu me tornar mal e passar a usar o nome de Deus para me enriquecer, para manipular o meu próximo, para reunir poder sobre mim, usando o nome de Jesus como commodity e praticando isso contra Deus, contra Cristo, contra o próximo e, sobretudo, contra mim, porque grande será o juízo que me visitará. Então Jesus diz: pois será esse intervalo, assim como um homem que se ausentou do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um dos seus servos deu 5 talentos, 5 possibilidades singulares, únicas, recursos potenciais, dons, capacitações, inteligência. Deu, é dele, Deus deu, é graça. Pela graça recebeu talentos, dons. A um outro servo ele chamou e deu 2 dons muito especiais, 2 talentos, 2 recursos, 2 dinheiros do Espírito, 2 capacitações muito nítidas para a vida. E a um outro servo ele chamou e deu 1, mas era dele. E era uma coisa real, não era insignificante. Não eram 5, nem eram 2 coisas, mas era uma importante. Não importa quantos dons eu tenho, todos nós temos um dom. Todos nós temos uma capacitação especial. Einstein, por exemplo, duvido que soubesse cozinhar, que ele fosse um bom chefe de cozinha, que ele fosse bom de bola. Talvez ele fosse bom de xadrez, mas não se diz que ele era bom de tênis, não se diz que ele era um grande colecionador de borboletas, não se diz que ele tinha uma capacidade mecânica, ele consertava os carros de toda a vizinhança. Quando anunciaram a guerra, ele ficou muito chateado, disse: agora porcaria, vou ter que parar a minha pesquisa esperando a guerra acabar. Só que o que ele sabia fazer era aquilo, era observar, entender a natureza dos elementos físicos e viajar dentro deles, muito mais do que calculá-los, ele antes viajava neles. Esse era um dom. E imagina se esse aparente único dom que esse cara descabelado, esquisito, que também não era bom de casamento, nem era bom de paternidade, nem era tão bom assim de amizade, que vivia num mundo meio paralelo, mas ele tinha um dom. Imagina se ele tivesse enterrado esse dom. Enterrado esse dom, ainda estaria vivendo no mundo de Newton. Eu ainda estaria vivendo num mundo sem conhecimento cósmico, sem conhecimento dos elementos. Eu estaria ainda vivendo num mundo sem mecânica quântica, provavelmente. Estaria vivendo num mundo sem todos os recursos e os conhecimentos que nós obtivemos por aquilo que a ciência da mecânica quântica abriu no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa computação, por exemplo, entre tantas outras coisas, para não dizer quase tudo que caracteriza o ambiente no qual a gente existe no tempo presente. Um dom. Não diz Einstein era um homem de 1000 habilidades, a gente não sabe qualquer outra, só sabe que ele tinha essa capacidade. Deu 1. Portanto, não é pela quantidade de dons, mas é pela qualificação que a gente atribui ao dom recebido e por aquilo que a gente faz para desenvolver o dom recebido. Deu 1. A cada um, segundo
a sua própria capacidade, de modo que ninguém pode dizer: eu recebi um dom e não sei o que fazer com ele, porque Deus me deu o dom, mas não me capacitou para usar o dom. Mentira. Mentira sua. Quando eu recebo o dom, com ele vem a capacidade para exercê-lo. Ele deu e os capacitou. Foi só então que derramou o Espírito, que deu dons aos homens, como diz Paulo em Efésios 4, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, a maldade, a opressão que nos oprimia, deixando-nos indefesos quanto a resisti-la. Ele nos deu poder para enfrentar o cativeiro, nos libertou do império das trevas, nos transportou em si mesmo para o reino do Filho do seu amor e concedeu dons e capacitações. Então partiu. E eu estou vivendo esse tempo. Ora, aquele que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente e aumentou e negociou e expandiu e ganhou outros 5 e se dilatou e se ativou na perspectiva de ampliar. Porque cada dádiva que eu tenho equivale a muitas coisas que dali podem se desenvolver, de modo que de um só dom a gente pode mudar o mundo inteiro, quanto mais de tantas coisas. Cada coisa que Deus me dá pode se transformar em algo exponencialmente, infinitamente maior. Foi como Jesus disse: quando a semente cai na boa terra, ela dá fruto a 30, a 60 ou a 100 por um. Esse homem aqui deu 100% de resultado na vida, ganhou 5, saiu sem medo, imediatamente, ousadamente, botou a vida na estrada e ganhou, e ampliou, e se dobrou, e se multiplicou, e serviu. Do mesmo modo, aquele que tinha ganho só 2 dons, capacitações, saiu e ganhou outros 2. A vida dele se ampliou, a existência dele cresceu, ele se expandiu, ele proliferou o recurso que a graça trouxe sobre ele. É aquela história do dom da vida, da lição da vida, que o pai chama o filho e diz: meu filho, eu quero lhe ensinar hoje a lição da vida. Aí o filho pergunta: qual é, pai? E o pai diz: é a vaca. Aí o filho diz: como a vaca, pai? Por quê? O pai diz: pense. O filho pensou e disse: já sei, é porque ela dá leite. E o pai disse: não, ela tem leite, mas não dá para ninguém. Ela permite que você acesse o leite, mas você tem que tirar. A graça de Deus é assim, ela é uma dádiva. Está lá com essas tetas cheias do genuíno leite espiritual, que nos dá crescimento para a salvação, como disse Pedro na primeira epístola dele. Está lá. Agora, você tem que tirar, ela não está dando, não está pingando. É aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, que volta com júbilo trazendo seus feixes. A graça me está dada, e me foi dado também o poder de desejá-la, de querer e de buscá-la para mim, no sentido de que ela é gratuitamente oferecida, e eu reajo a essa gratuidade com a ação correspondente. Do contrário, a graça foi dada em vão para mim. Em vão. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1
Imagina, se fosse o Einstein, recebeu um, falou, tudo que eu sei fazer só cabe em papel, em conta. Tudo que eu sei fazer é observar o invisível. Não tem nenhuma utilidade, mas não. Ele creu que aquele era um dom sublime. Era um só. Mas valia mais que o mundo inteiro, porque era uma dádiva de Deus para mim. Aqui, no entanto, é diferente. O que recebera um dom, menosprezou a graça e, saindo, abriu uma cova e escondeu o dom, escondeu o talento, escondeu o dinheiro, escondeu o recurso, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Não manifestou a graça, não manifestou o dom. Fez a graça, a riqueza, o recurso, a inteligência, o poder, a sensibilidade, a capacitação se tornarem ocas e vãs. Escondeu. Quem olhasse para aquela pessoa jamais imaginaria que ela tinha um recurso, quem sabe extraordinário, era um só, mas ela escondeu. Isso é horrível. É uma tristeza enorme. Quando você vê pessoas que você olha e vê a graça de Deus na vida delas, a inteligência, a capacidade, o que aquilo ali na mão de Deus produziria. Como aquela pessoa seria um perigo para o inferno, se ela exercesse o seu dom com toda a graça, com toda a capacidade, com toda a alegria de ela própria ter sido aquinhoada. E nessa hora não adianta vir com nenhum argumento de transferência, do tipo, o meu eu escondi porque o que tinha 5 já tinha dobrado, porque o que tinha 2 também já tinha dobrado, para que eu só tinha 1? Aí começam as construções dos argumentos da mentira, da justificação para o enterramento da graça, do dom, do potencial, do recurso. Eu vejo tanta gente linda enterrando a graça de Deus na vida, gente maravilhosa. Aqui começa assim, começa a lâmpada, piscando. Daqui a pouco apaga, né? Apaga. Começou a negar fogo, daqui a pouco vai embora. E tem gente assim, que pega, recebe, e ao invés de ir para a vida, se esconde. Se esconde, se esconde, que tristeza. E o pior é quando você vê essas pessoas se esconderem e ainda ficam do seu lugar de inoperância criticando os que estão fazendo. Quem não faz tem que ficar mudo. Só tem direito de dizer alguma coisa quem pegou 5 e multiplicou, quem pegou 2 e expandiu. Quem pegou o seu e enterrou, calado. Calado, não abra mais a boca, você não tem opiniões a dar. Não tem. E eu fico de fato irritado e triste quando eu vejo isso. O cara pegar a graça de Deus, abrir um buraco e enterrar. Deitar em cima e ficar assistindo a morte chegar. Escondeu o que era de Deus na vida dele, ao invés de pegar o que Deus deu a ele e botar para fora com avidez, aumentando mais e mais todo dia, se dispondo. Ao contrário, escolheu estar em estado de paralisia, de letargia, deitado em cima da graça, dormindo sobre o dom, esperando a morte chegar. Ora, aqui se diz o seguinte, que depois de muito tempo, e demora, depois de muito tempo, no nosso caso aqui já são 2000 anos, a gente não sabe se serão 3000, se serão 4000, só sei que para Deus 1000 anos não são nada.
Pedro diz, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso aí não é tempo para Deus, é só para impressão humana apressada e desesperançada, é que parece que a sua vinda morreu, pereceu, é que ele foi objeto de uma pirataria celestial e não conseguiu chegar, coitadinho. Ou desistiu de voltar. Mas o fato é que depois de muito tempo ele voltou. Depois de muito tempo ele vai voltar. Ah, ele vai voltar. Olha aqui para minha cara. Eu quero ser o maior palhaço da história, de todas as histórias, se ele não voltar. Eu quero ser o maior palhaço da história desse país chamado Brasil, esse país que enterra dons, esse país que deita em cima do que recebeu, que queima a graça, que incendeia a dádiva e que cospe em cima dos muitos talentos e recursos. Esse país imperdoável, esse país preguiçoso, esse país que dorme em cima do tesouro de Deus. Eu quero ser o maior palhaço se ele não voltar. Ele voltará, e o palhaço dessa história não sou eu. Depois de muito tempo voltou o Senhor. Voltou o Senhor daqueles servos que ficavam dizendo, ele é o meu Senhor, ele vai voltar. E ajustou contas com eles. Cada um vai se apresentar a Deus para responder segundo o que recebeu. Não há permissão de omissão no reino de Deus. O reino de Deus não é dos covardes, os covardes são os omissos. O reino de Deus não é dos preguiçosos, os preguiçosos são esses que deitam em cima da graça e a tornam vã. Não importa qual seja a tentativa de argumento. O Senhor ajustou conta com cada um deles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ordenhei, que eu tirei. Tu me deste, e eu peguei, ordenhei, e olha aqui como tem mais. Nesse, a graça de Deus foi ativada e não se tornou vã. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, 5 talentinhos, agora sobre o muito, inimaginavelmente maior eu te colocarei. Entra aqui no gozo do teu Senhor, no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos tu me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Tu me deste a vaca cheia de leite, eu estendi a mão e ordenhei. Eis aqui o fruto do encontro da graça que tu me deste com a graça com a qual tu me ativaste para explorar o potencial máximo do recurso que tu me confiaste na vida, na história, para viver nesse interregno até que tu voltes. Então, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, servo fiel, foste fiel do pouquinho, sobre o muito eu te colocarei. Entra aqui, entra no gozo da eternidade do teu Senhor, entra no gozo. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, diz, primeiro é um cara que está impressionado com quantidades, 1 talento contra 2 ou contra 5.
Como eu disse no início, ilustrando com Einstein, a gente não tem ideia do que mais Einstein sabia fazer, a não ser imaginar o universo e depois tentá-lo transformar em equações. Era tudo que ele sabia e era tudo que precisava saber e era tudo que mudaria o mundo. Um talento pode mudar o mundo, como Jesus disse, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Que a gente escolha praticar. Essa, além de não nos ser tirada, é aquela que importa. Eu não serei julgado por quantificações, eu serei julgado pelo que eu fiz com as qualificações que Deus me deu. Então chegou esse que recebeu um talento e disse: Senhor, sabendo, ele presumia, ele tinha uma teologia, ele tinha desenvolvido uma concepção acerca de Deus. Deus apenas, o homem aqui ausente, que é figura de Deus na história, na parábola, o homem apenas deu e disse: vai e multiplica para todos. Esse aqui recebeu e resolveu teologizar. Ao invés de partir para a vida, sair logo, se dar, conhecer seu próprio dom para expandi-lo, ele disse: Senhor, Senhor. Informação sobre quem supostamente seria Deus, ele achava que tinha, e ele tinha mais do que isso. Ele tinha já uma organização doutrinária, uma suposição, uma teologia, o que ele chama aqui de sabendo que és. É o que ele construiu, foi o que ele sistematizou, foi o que ele produziu para definir Deus para ele e para justificar a inoperância da sua existência. A gente constrói teologias e doutrinas para justificar a nossa inoperância. Aqueles que são, por exemplo, de teologia arminiana, do livre-arbítrio, e que creem que tudo depende do homem, basicamente, na versão mais radical dessa teologia, tudo depende do homem, do livre-arbítrio do homem. O homem praticamente se salva, o homem se santifica pela obediência à lei, o homem se torna um intercessor poderoso se ele frequentar lugares. Deus não pode dizer não a ele se ele for dizimista. São concepções que a gente desenvolve para todo lado. A maioria esmagadora de todos nós vivemos do que a gente concebe sobre Deus, o que eu aprendi de Deus. Você já ouviu essa frase e você a fala de vez em quando. Então está aqui esse cara, dizendo: Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que multiplica a graça de Deus na sua vida. Mas ele diz Senhor, sabendo que era a presunção da teologia dele, que és um homem severo. E eu ia dizendo, quem é da linha arminiana, do livre-arbítrio, diz tudo depende de mim, sai correndo por aí, num ativismo maluco, numa jactância, numa soberba, numa arrogância sem precedentes. Mas tem o pessoal do fatalismo predestinista, que diz que já está tudo escrito, tudo feito, tudo indicado, todo mundo que é, já é, quem não é, não será, quem beijar, beijou, quem não beijar, não beija mais. Aí esse pessoal senta e diz, não adianta, eu recebi um dom, se foi Deus que me deu por graça, que a graça, que a vaca tire o leite e me dê. Porque eu vou ficar aqui. Já está tudo feito. Eu não preciso fazer nada. Cara, a graça está aí na tua cara. Mas estende a tua mão, ou toma o teu leito, ou pega no arado.
tem algo para fazer. Se a graça é verdade em você, ela própria estabelece que em você e a partir de você tem algo para acontecer no mundo. Mas o homem disse, sabendo que tu és homem severo. Era a teologia da severidade de Deus. É perigoso ser de Deus. E sabendo que tu és injusto, é basicamente isso. Que não dá para acreditar e confiar na tua bondade, porque tu ceifas onde tu não semeaste o que tu não semeaste. Ora, uma pessoa que não semeia, mas vai lá e tenta arrancar alguma coisa, e se não encontra culpa a um outro, é um perverso. Não é severo, é perverso. E sabendo que tu ajuntas o que tu não espalhaste, ou seja, tu não pedes o que tu deste, que frequentemente tu demandas o que tu nunca entregaste. Esse Deus, esse Senhor aqui não pode nem ser chamado de severo, ele tem que ser chamado de diabo, de mal. A visão desse cara era uma visão tão negativa de Deus, tão diabólica, tão apavorante no caso dele, que ele deita em cima da graça, como os judeus dos dias de Jesus, que imaginavam um Deus tão severo, que a graça de Deus neles não se desenvolvia. Era uma geração inteira dormindo em cima do dom e contra a graça de Deus e atribuindo a Deus o que Deus não era. Como a gente vê entre nós, a maior parte do que a gente ouve sobre Deus é gente atribuindo a Deus o que Deus não é. E quando a gente atribui a Deus o que Deus não é, o resultado é que a graça dele murcha na nossa vida. Murcha. Se eu digo que tem Deus, que eu sou de Deus, ou que eu sei de Deus, e esse Deus é assim, perverso, o melhor que eu posso... Esse foi o caso que Jesus elegeu, porque tinha a ver com os judeus que estavam ali assistindo essa parábola também, e sabendo dela, e dormiam sobre a graça, enquanto outros estavam deixando a graça crescer e se multiplicar nas suas vidas de maneira extraordinária, segundo o potencial de cada um. Aí ele diz, eu com medo de ti, receoso, apavorado, escondi, cavei na terra um buraco. E ali eu coloquei o que é teu. Aqui tens o que é teu. Deus disse, é teu. Mas ele diz para Deus, não é meu, é teu. É o cara que não quer a graça de Deus, que tem medo da graça, que tem pânico da graça. Deus diz, é teu. E ele olha em terra e diz, não é meu, é teu. É o cara que quer passar pela vida sem ter compromisso com a multiplicação da graça de Deus na sua vida. Respondeu a ele o Senhor, você é um servo mau. Diferentemente dos outros a quem ele disse, você é um servo bom. Aqui ele diz, você é um servo mau. Aos outros ele diz, vocês são servos fiéis. A esse ele diz, você é um servo negligente. Mau e negligente. É como ele chama esse que recebe a graça, enterra a graça, senta em cima, esperando a morte chegar. Você é mau, cara. Você recebeu aquilo que podia salvar vidas, melhorar o mundo, atingir pessoas, uma pessoa, duas pessoas, tantas quantas o dono da sua vida possa alcançar. Se você quiser expandi-lo, ativá-lo, mas você não quer, você quer enterrar. Por isso você é mau. Por isso você é negligente. Você não está sendo mal com uma bolsa do CNPq que você não quis utilizar para estudar em tempos tão difíceis. Você está sendo mal com uma bolsa eterna que te foi dada, para com ela você abençoar a vida
E você escondeu e se omitiu do privilégio de se multiplicar na existência e de aumentar o bem possível. Essa sua omissão é perversa, porque perverso é o olhar com o qual você interpreta a vida, você interpreta Deus, você interpreta tudo. Você é mau e negligente. Se tu pensas isto que tu dizes que pensas, a saber, que eu ceifo onde eu não semeei e que eu ajunto o que eu não espalhei? Tu pensas assim de mim mesmo? Porque se eu pensasse assim de alguém, eu faria o oposto do que tu fizeste. Eu apanharia esse recurso, sabendo que de mim vai ser demandado mais do que me foi dado. Embora eu não seja assim, mas é assim que tu me interpretas, é assim que tu me vês. Se é assim que tu me vês, te cumpre, portanto, que tu entregasses o meu dinheiro pelo menos a alguém que pudesse aumentá-lo. Ele usa a linguagem dos banqueiros que já existiam desde antes do primeiro século. Já que você não queria botar o recurso para crescer na tua mão, que era onde ele mais poderia crescer, meu dom cresce na tua mão mais do que em qualquer outro lugar, mas você podia pelo menos ter investido, ter ajudado, ter colocado o recurso em lugares, em ambientes, em pessoas, em projetos, em missões, em ações, em colaboração com aqueles que não estão se escondendo da graça de Deus no mundo. Você podia pelo menos ter investido, e eu, ao voltar, receberia com acréscimo o dom que eu te dei, não teria ficado em vão, não teria morrido no mundo, porque tu o mataste na terra. Era teu, só iria crescer na tua mão, eu te dei, e tu assassinaste a graça durante a história humana. Aí diz o Senhor: tirai dele o talento e dai-o ao que tem 10. Tirai dele, desse que senta em cima da graça, que impede, que entope o fluxo da graça e da vida. Tirem o que é dele e deem a quem tem mais, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Quem tem se ativa em relação ao que tem, esse crescerá, se expandirá, terá em abundância. Mas ao que não tem, e ainda senta em cima do que recebe, até o que tem lhe será tirado. Interessante é que Jesus diz: mas ao que não tem, porque o não ter não significa não ter recebido, o não ter significa não ter expandido o que recebeu. Por isso é que dele se diz: até o que tem lhe será tirado, mas diz que ele não tem, porque ele não tem, porque tendo o que recebeu, matou o que recebeu, por isso não tem. Todavia ele tinha aquela graça que agora será dada a um outro, será transferida para outros, porque a graça de Deus não vai morrer com você, que não quer ser despertado para que a graça se multiplique, se expanda, se desenvolva e cresça e não seja vã nas suas vidas. E aí o verso 30 conclui dizendo: e o servo inútil, que é esse cara aqui que recebeu que sentou em cima, que enterrou, que desenvolveu uma teologia de justificativa para não fazer nada. No caso dele aqui é a severidade de Deus, no caso de outros é a graça. Não, Deus é todo gracioso, Ele me deu esse dom, mas tem muita gente fazendo, eu vou ficar aqui mesmo. Esse é o servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse aqui é pior do que o servo inútil. No Evangelho, o servo inútil é aquele que
faz todas as coisas que lhe foram mandadas. E quando termina, termina. Jesus diz que o servo inútil é aquele que faz exclusivamente aquilo que dele é pedido, mas que não consegue ter iniciativa própria para fazer nada mais do que está descrito como tarefa dele. Isso, no contexto amplo do Evangelho, se designa como servo inútil. Esse aqui é menos que inútil. Esse aqui é um entupidor de graça. Esse aqui é um infarto. É um infarto nas artérias da vida, entupindo artérias coronárias, impedindo a oxigenação do fluxo melhor da vida. E tem gente, a maioria dos cristãos e do mundo inteiro vivem assim, esperando a morte chegar. Que miséria! E eu repito o que eu disse 4 vezes no início. Muitas vezes é gente muito boa, gente boa. Mas eu já falei demais, minha gente, já falei demais. Jesus deu para entender e tu vais fazer todos entenderem. Eu te peço que aconteça esse milagre agora. Agora, que tu toques e mexas e fira e acordes consciências boas. Algumas são generosas, são tão generosas que mergulharam numa acomodação mórbida. Outros são perversos e negligentes e pensam o pior de ti, escondem a graça na vida e sentam em cima do buraco. Tem compaixão de nós, salva-nos dessa omissão perversa. Em nome de Jesus. Amém, amém.